Bom dia, meus irmãos, muita paz a todos, que as luzes de Deus e de Jesus estejam presentes em vossas almas. Hoje vamos falar de um assunto muito comum, um assunto que todos nós, de uma ou de outra maneira, temos conhecimento, principalmente com as obras de André Luiz. Então falaremos um pouco sobre a vida do outro lado. Precisamos pensar, meus irmãos, na generosidade de Deus. Para ele, o estudante universitário e a criança da pré-escola têm o mesmo valor. Carregam em si a mesma quantidade do amor de Deus por cada um. Isso significa que ninguém é privilegiado. Até porque basta pensarmos no número imenso de espíritos encarnados. Hoje, mais de 7 bilhões de pessoas vivendo ao redor do mundo. Logo, Deus não escolheria uns e esqueceria de outros. Não. Sabemos perfeitamente que não é assim. Mas como será que é a vida do outro lado? Primeiro, que lado é esse? Se considerarmos que somos espíritos eternos, podemos estar encarnados ou desencarnados, que a vida será a mesma. Estaremos diante das nossas ações, das nossas reações, das nossas conquistas, porque onde quer que nos encontremos, aí estará a presença da vida pura e simplesmente, sem o colorido dado à encarnação ou à desencarnação. O que quer dizer que atualmente, estando encarnados, ao desencarnarmos, nada se modificará, no sentido de nos apropriarmos da vida. Porque não há necessidade disso. Ela já está presente em nós. Apenas continuaremos exercitando os valores da vida sem um corpo físico. O que quer dizer que a única coisa que nos fará nos sentirmos melhores ou menos felizes são as realizações. De tempos em tempos, retornamos à vida física para irmos elaborando o processo, a construção de um futuro limpo, de um futuro que diremos aqui como um céu de brigadeiro, onde tudo estará nos devidos lugares. Então, nós temos notícias de que quando uma pessoa muito religiosa está para desencarnar, são chamados oficiantes da religião para prestarem a sua contribuição, fazendo as últimas orações, encomendando a Deus a chegada daquele espírito no astral. Como se Deus não tivesse conhecimento disso. Por outro lado,
A mesma coisa acontece quando um espírito vem para a vida física, saindo da vida espiritual. É recebido com felicidade, com grandeza, com entusiasmo. E nem precisamos fazer orações. Então, por que na hora da morte alguém tem que se colocar a fazer orações por aquele possível desencarnante? Vejam, meus irmãos, Deus não precisa de oficiantes. O efeito das orações, das rezas, nesses momentos de desencarne, são muito bons, porque auxiliam o desencarnante a se tranquilizar, a entrar numa faixa vibratória de harmonia íntima, o mais que puder. E é isso que fará com que ele, chegando à vida astral, se sinta bem. É claro, não é, meus irmãos, que existem pessoas que passam a vida em devaneios negativos. Tomam experiências, materializam essas experiências de formas negativas, deixando marcas ruins da sua existência. Também não nos preocupemos, porque o astral estará receptivo. Nós é que deveremos saber em que parte do astral nos acomodaremos. Onde viveremos ao chegarmos lá? Entre espíritos que vivem em estado de paz, entre espíritos que trabalham em nome do Cristo e em nome de Deus, ou entre espíritos que rejeitam a ideia de bondade, a ideia de auxílio ao próximo. Isso depende de cada um de nós, porque não vamos chegar no plano astral como alguém que está chegando para um lugar totalmente desconhecido. Não. Estivemos lá antes de virmos para a Terra, na condição de encarnados. Então, encontraremos no plano espiritual ou no plano astral acomodações próprias ao nosso nível de entendimento, que é de onde viemos ao reencarnar. No livro O Nosso Lar, André Luiz se esforça bastante em mostrar a vida no plano espiritual. E de uma certa forma ficamos surpresos ao observarmos que não há nenhuma diferença da vida que temos aqui. Há o que sofre, há o que se sente feliz, há o que trabalha para ajudar, há o inativo, há aquele que tem bastante fé, há aquele que não quer saber de ter fé em nada. Alguma diferença? Nenhuma. Mas a verdade é que a vida no astral representa aquilo que somos enquanto encarnados. Então, aí entra um detalhe interessantíssimo. Se desejamos nos tornar pessoas, seres humanos melhores, e trabalharmos para isto, certamente ao desencarnarmos, estaremos entre iguais, entre espíritos que também se esforçaram nesse sentido, e com eles teremos uma vida produtiva muito boa, acentuada, porque são nossos iguais.
se nos tornarmos seres extremamente bondosos, estaremos entre espíritos extremamente bondosos. E também, se praticarmos a nossa vida física junto àqueles que adoram negatividades, são os iguais que encontraremos ao desencarnarmos. Então, podemos dizer que não existe uma vida material e uma vida espiritual. Existe a vida. Estarmos na condição de encarnados ou de desencarnados é apenas um determinado tempo no longo da vida da eternidade, no longo da criação que Deus proporcionou a cada um de nós. Queridos irmãos, o mundo astral, o mundo espiritual, não é um local de eterno Éden. Não é o céu além. Não. É a nossa consciência, é o que somos. Paz a todos, até uma próxima vez.